Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Amém. Que Deus nos abençoe. E nessa oportunidade que estamos, né? Estamos com algumas, estamos aí compartilhando nessas quintas-feiras a mensagem do Senhor. Seja nas lives, seja também nos vídeos gravados, mas eu quero dizer nesta noite que o Senhor preparou esse momento para que você ouvisse a palavra do Senhor, a mensagem de Deus para o teu coração, para a tua vida, para que você também fosse abençoado. E a palavra de Deus verdadeiramente abençoa as nossas vidas. Eu quero já trazer uma palavra aqui que está em Efésios, né, a carta que Paulo escreve ali, aquela igreja em Éfeso, e o Senhor trouxe para Paulo aquele entendimento, a revelação de que deveria escrever para aquela carta, para que aquela igreja pudesse, na verdade, desenvolver seu ministério, pregar a palavra de Deus, mas tivesse plena consciência e certeza do chamado que ela tinha em Cristo. E você? Você já entende quem você é diante do Senhor? Como Deus percebe você? Como Deus olha para você? Como você se sente diante dos olhos do Senhor? Existem pessoas que elas, na verdade, se sentem, parece que com medo de Deus. Pessoas que parecem que estão fugindo de Deus. Pessoas que parecem que estão distantes do Senhor. Mas claro que Deus não quer isso para nenhum de nós. Mas quando nós quando nós ouvimos o Evangelho e cremos, e encontramos a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, tenha certeza, todas essas percepções equivocadas, elas caem por terra, porque nós abrimos os nossos olhos espirituais, o nosso coração se abre e passamos a entender a mensagem linda do Senhor para todos nós, de salvação, de perdão, de bênção, né? E eu quero falar sobre isso. Nós somos abençoados por Deus. Você sabe por que você pode ser abençoado por Deus ou porque você é abençoado por Deus? Eu quero trazer aqui esses versículos da palavra de Deus que vão nos explicar sobre isso. No versículo 3 do capítulo 1, ali em Efésios, lá fala assim: bendito Deus, até o versículo 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, para a qual nos fez agradáveis a si no amado. E a primeira verdade é que somos abençoados por Deus, porque nós fomos escolhidos por Cristo antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus, quando lá no início, percebendo e sabemos que o primeiro casal pecou e desobedeceu contra o Senhor, e sabemos que a consequência do pecado é a morte pela desobediência, Deus não deixou que o ser humano vivesse o seu destino para a perdição, mas o Senhor providenciou, através do seu Filho Jesus Cristo, um plano de salvação maravilhoso, para nos salvar, para alcançar a cada um de nós, que pode de fato acontecer na nossa vida, a partir do conhecimento de Jesus Cristo, do encontro com o Senhor,
o Filho de Deus. E eu quero dizer nessa noite que existe esperança para você. Talvez você se sinta, talvez a pior das pessoas, né, das criaturas do mundo. Talvez você se sinta sem uma motivação na sua vida. Eu quero te dizer que Jesus Cristo é a tua esperança. E você pode ter uma história reescrita por Deus através de Jesus Cristo. Abra seu coração. Você pode ser abençoado por Deus. E se você já caminha, né, está nesse caminho como seguidor de Cristo, porque na verdade nem todos ainda seguem, mas se você já é um seguidor de Cristo, não vacile, não olhe para a direita nem para a esquerda. Você foi escolhido por Deus, pela fé em Jesus Cristo. E o segundo motivo porque somos ou podemos ser abençoados é porque nós fomos perdoados por Cristo. Sabia disso? Que bênção! Fomos perdoados por Jesus. Nós fomos redimidos e fomos feitos, então, filhos de Deus. A partir do versículo 7, vai continuar dizendo: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas de sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade. No versículo 12, com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós que primeiro esperamos em Cristo. Amém? Então, esses versículos resumem-se nisso, em que, na verdade, Jesus nos redimiu. A ideia de que alguém comprou o preço daquele que era escravo e foi, então, em Cristo, liberto. Foi livre para uma vida nova, livre na pessoa de Jesus Cristo. Você já percebeu que tudo isso só faz sentido, a nossa identidade como verdadeiros seguidores de Cristo, como alguém que deseja amar a Deus de todo o coração, por toda a sua vida, só tem sentido em Jesus Cristo? É verdade, Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Creia nisso, em nome de Jesus, e seja uma pessoa abençoada, em nome de Jesus. E o terceiro motivo está no versículo 13 e no versículo 14. Com o fim de sermos para louvor de sua... em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, também fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual penhou a garantia da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor de sua glória. É muito difícil para muita gente viver sua vida sem uma perspectiva de um futuro, sem uma certeza do que vai acontecer. Quantas pessoas vivem de um lado para outro buscando algo que possa se segurar porque não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Existe uma incerteza que gera um desespero tão grande, mas olha, o que o Senhor nos fala claramente, que somos abençoados quando somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Isso significa que existe uma herança, existe uma garantia, né? Aquele selo é pelo Espírito, o Espírito Santo que passa a habitar no coração daquele que faz uma aliança com Jesus Cristo. Você já fez essa aliança com Jesus? Se você já fez, o Espírito de Deus habita em tua vida. Ah, mas se você não fez ainda, não perca tempo. Sabe por quê? Porque só pode existir esperança e uma perspectiva de futuro quando somos selados pelo Espírito Santo. Porque esse selo nos garante uma certeza, a certeza da vida eterna. E isso precisa existir nos nossos corações, na nossa vida, porque senão a vida não tem sentido algum, somente em Jesus Cristo. Por isso, você foi chamado para o louvor da glória de Deus. Você foi chamado para uma vida na direção do Espírito Santo e para uma vida em que possa compartilhar o perdão de Jesus Cristo. Ou seja, só podemos perdoar as pessoas, viver, compartilhar, perdoar, né, alguém, viver, compartilhar o perdão quando nós um dia já fomos perdoados por Jesus Cristo. Então você é chamado nesta noite a seguir a Jesus de todo o coração. Não estou falando necessariamente de uma religião, mas sim de uma fé viva em um Deus vivo
que ressuscitou dentre os mortos. E tudo ele fez para que pudéssemos ter uma vida transformada, para que pudéssemos ser pessoas abençoadas. Vamos orar neste momento. Pai, obrigado, Senhor, por tudo. Que alegria, que momento especial estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. E peço a Ti, de um coração aberto, que aonde essa mensagem puder ser ouvida, recebida, ali corações possam ser transformados. Famílias e vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor sabe das lutas, necessidades, enfermidades, tudo aquilo que tem trazido tristeza, desespero, e o Senhor é poderoso para mudar qualquer realidade. Eu oro e peço tuas bênçãos sobre essa vida, sobre essa família, sobre esse lar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quem é você diante do Senhor? Qual a sua identidade em Cristo? Você é abençoado por Deus? Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Que Deus te abençoe e tome posse dessa palavra, a palavra de Deus em sua vida, no nome de Jesus.